Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta e hoje para falar do Covid, né? Recebi esses últimos 2, 3 dias algumas mensagens falando, pô, Bela, faz de novo aquele negócio de atualização, fala um pouquinho do coronavírus pra gente. Então acho que vai ser realmente útil para alguns de vocês ouvirem um pouco daquilo que eu tenho para falar. Eu até coloquei aqui do lado, né, minha conversa do dia 21 de março, porque realmente vai ter muita novidade daqui para frente. Tomara que tenha novidades boas, né, daqui para frente, mas a gente está realmente conhecendo ainda a doença. Aliás, conhecendo a doença, vou só colocar já no início um termo um pouco mais técnico aqui, porque Covid e coronavírus não são exatamente sinônimos, são completamente relacionados, mas não sinônimos, né? O Covid é o nome da doença, né? A Covid é a doença do coronavírus, né? E o coronavírus seria de fato o agente etiológico, vamos dizer assim, tá? Então só para usar o termo de fato um pouco mais correto. Vou colocar aqui dados mais simples de doença, mas que eu acho interessante citar, por exemplo, em relação ao período de incubação, né? O período decorrido do momento que você tem um contato com o vírus, já que você teve um contato com a pessoa doente, até o momento que você começa a ter manifestação sintomática. Não está muito bem determinado, não há um consenso absoluto em relação ao tempo de incubação, mas é em torno aí dos 14 dias do contato, mas é principalmente de menos 4 a 5 dias, né, do contato que você tem visto mais. Mas como existe a teoria de que pode acontecer dentro dos 14 dias que você teve o contato até começar a manifestar algum tipo de sintoma, é que existe aquela recomendação dessa quarentena de 2 semanas, de 14 dias. Tipo, não, você entrou em contato com uma pessoa infectada, então fica 2 semanas em casa. Porque realmente, para ver se você vai adoecer, né, e vai ser outro caso, ou se você não vai adoecer, em fato, pela Covid. Então tem esse conceito em si. Em relação à gravidade de doença, é o que tem se falado na imprensa já há muitas semanas, que na imensa maioria das vezes os casos são realmente bastante leves. Os casos que complicam mais, como a mídia tem falado, na sua imensa maioria, são pacientes mais idosos, né? E pacientes também com comorbidades, né? Então pacientes jovens, um pouco mais jovens, com comorbidades, também estão sob risco. Só com um detalhe que isso aqui é muito mais o que se entende do perfil chinês, né? O perfil europeu, claro que segue um pouco essa ideia, mas o perfil europeu, por exemplo, se percebeu um número um pouco maior de casos graves em pessoas um pouco mais jovens, né? Então há essa visão geral que realmente se repetiu na Europa, mas com uma percepção de casos um pouco mais graves também em pessoas mais jovens, né? E é interessante porque quando a gente para ver os sintomas, realmente muitas pessoas são assintomáticas, têm o vírus, mas não têm o sintoma, e muitas pessoas têm manifestações extremamente leves. Agora, por favor, a gente não pode falar que a Covid é simplesmente um quadro gripal como outro qualquer, porque se percebe que é um quadro viral que tem uma característica de acometimento de via aérea inferior realmente muito mais intenso, né? Com quadro de pneumonia viral realmente muito mais intenso. Então não é qualquer quadro respiratório mais simples, há pelo menos o potencial de chegar a um quadro extremamente grave, né? E aí geralmente o tempo decorrido do início dos sintomas até um quadro mais grave, em média de 8 dias, de 5 a 8 dias, tá? De começar a ter manifestação sintomática e chegar a um quadro mais grave para precisar ser entubado e essa história toda. Então é interessante falar isso aqui, ressaltar que vocês sabem disso, né? A população hoje sabe disso, né? Que a imensa maioria dos casos é de casos realmente mais leves. Isso tem que ser repetido, isso tem que ser ressaltado. Nós temos um papel na sociedade muito grande de orientação. E aí a orientação, cada um no seu ambiente. Para alguns um ambiente um pouco maior, para outros um ambiente um pouco menor. Mas quando eu falo realmente de educação, de informação, porque a gente tem que insistir e orientar as pessoas, que assim, as pessoas vão adoecer. Infelizmente, muitas vão adoecer. Agora, aquelas que adoecerem com quadros mais leves, não podem, não devem e não podem ir procurar auxílio médico, né, num ambiente mais aberto de emergência, de pronto atendimento, né, porque um caso mais leve, a pessoa vai ser tratada em casa, né, com medicação sintomática, com antitérmico, com analgésico, com muita hidratação. Essas pessoas com quadros leves, né,
forem para emergência, forem para pronto atendimento, vão sobrecarregar o sistema, que se fala o tempo todo, né? E não só sobrecarregar o sistema, mas as próprias pessoas vão se expor, né? Talvez elas não estejam infectadas pelo coronavírus e vão estar próximas de outras pessoas que estão infectadas. Então a própria pessoa com quadro, né, de resfriado, assim, um pouco mais leve, né, vai estar exposta a quadros potencialmente mais graves. Então a gente precisa esclarecer, né, as pessoas mais próximas da gente, né, nesse sentido. Inclusive, eu vou só repetir aqui, certamente muitos de vocês adotaram essa postura que eu acho extremamente elegante, extremamente nobre, que é se dispor, né, a se colocar diante da sociedade, né, em relação a falar assim, olha, vem para mim, me procura e eu te oriento muito bem, acho muito nobre, muito bonito. E é desse tipo de exemplo que a gente está realmente precisando. Mas falando um pouco da parte da conduta, que eu acho que é o anseio da maior parte de vocês, que está até agora seguindo ainda no vídeo, como eu falei no início, o grande perigo é o acometimento de viéria mais inferior, com quadro pneumônico realmente mais grave. E eu coloquei aqui o seguinte, né, os indícios iniciais de que a pessoa vai poder evoluir para um quadro pior, eu coloquei aqui no início, né? Um paciente com uma frequência respiratória um pouco mais alta e não conseguindo manter uma saturação de pelo menos 90% em ar ambiente. A gente objetiva até uma saturação maior do que isso, 93%, 94%. Mas a pessoa que não consegue sozinha em ar ambiente manter uma saturação de 90%, isso já é um indício de uma evolução pulmonar de maior gravidade. É o que se entende. Nesse tipo de paciente, eu tenho indicação hoje formal de colocar o paciente recebendo O2 em baixo fluxo, até 5, alguns falam até 6 litros por minuto, catéter nasal mesmo, por exemplo. Só um detalhe, eu me baseei, essa conversa toda não falei no início, né? Mas eu não me baseei num artigo só. Eu me baseei, por exemplo, um documento de 20 de março, de ontem, da AMIB, né? Me baseei bastante nele. Eu me baseei no UpToDate. Eu me baseei num artigo que eu achei bem interessante do Surviving Sepsis, que falou sobre o Covid. Então eu fiz meio que um pupurri para, vamos pensar assim, gravar esse vídeo. Então tem essa orientação, a pessoa que tem esse indício de que está evoluindo pior, a pessoa vai receber um O2 em baixo fluxo, ok? E aí aqui embaixo nós temos os indícios de um caminho para uma falência respiratória, uma insuficiência respiratória mais aguda, com uma necessidade de intubação. É a pessoa que, para manter uma saturação a partir de 93%, eu não consegui apenas com O2 em baixo fluxo, eu estou tendo que aumentar o fluxo O2, o que é perigoso, né? Vou falar porque daqui a pouco. A pessoa que está ficando cada vez mais taquipneica, a pessoa que está retendo o CO2, isso é um indício de que está caminhando para uma falência. Aliás, não é nem mais um indício, é de modo mais objetivo, um caminhar para uma falência respiratória mais grave, e essa pessoa começa agora a ter indicação de intubação. Eu falei de O2 em alto fluxo, porque o O2 em alto fluxo, assim como a ventilação não invasiva, são cada vez mais desestimuladas, são desencorajadas. Não há, por favor, proibição de você adotar uma estratégia dessa. Não é proibição. Mas o pessoal tem desestimulado pelo fato de que essas atitudes, na realidade, colocam mais vírus no ar, né? Então há um risco maior da disseminação, né, da própria infecção viral. A VNI, você colocar em alto fluxo de oxigênio, você aumenta o risco da disseminação viral. Então isso tem sido desencorajado. Eu falo que não é algo proibido, porque tem algumas sociedades médicas que indicam, olha, pode tentar, especialmente quando eles indicam isso, eles especialmente falam com a ressalva de que se você tiver à disposição um quarto privativo, com pressão negativa, que por mais que você coloque muitos vírus no ar, eles vão embora, né? Então, ou ficam retidos naquele ambiente, pelo menos. Então tem essa ressalva. Mas você pega, por exemplo, as principais recomendações são exatamente para evitar a VNI, evitar o fornecimento de O2 em alto fluxo. Mas falando em intubação, repara só, idealmente, né, a intubação deveria ser feita no ambiente com pressão negativa. A gente sabe que isso não vai ser a realidade para a maior parte de vocês. Mas havendo um leito, né, um ambiente com pressão negativa, essa é a recomendação. Outra recomendação é que a intubação seja feita idealmente pelo médico mais experiente daquele ambiente. Por quê? Para evitar várias tentativas de intubação.
Cada vez que você não consegue entubar e tem que associar ou tem que tentar mais uma vez, você aumenta a exposição, você aumenta o risco de transmissão. Eu coloquei também a uma preferência absoluta pela intubação com auxílio de videolaringoscopia, que a gente sabe que não vai ser, na realidade, não vai ser a realidade da maior parte de vocês. Mas se puder, se houver esse material à disposição, que você faça, que você peça e que seja feita a intubação com auxílio de videolaringoscopia e, por favor, equipamento de proteção individual, tá? Para a intubação, tem que ser com máscara N95 ou similar. Repara que eu falei para a intubação. Eu estou ressaltando isso porque eu tenho recebido algumas mensagens de recém-formados ou acadêmicos que têm reclamado: poxa, mas eu estou andando aqui pelo hospital, eu estou andando pelo pronto-socorro e não me deram a máscara N95. Repara só, você tem que utilizar o EPI adequado. Não vai utilizar menos, mas também não precisa utilizar mais, né? A máscara N95 é realmente para os momentos de maior exposição viral. Então você vai fazer intubação, tem que ser com N95. Você vai aspirar secreção, vai ser com N95. Vai coletar secreção, vai ter que ser com máscara N95. Ah, vai pronar o doente, vai ter que ser com máscara N95. Tem que ser. Agora, se você está no ambiente de atendimento, eventualmente e tal, não tem obrigação, está seguro no hospital, não tem obrigação de utilizar máscara N95. Você usa a máscara cirúrgica. Tudo bem? Agora, não é só máscara, né? Vai ter que usar luva, em cada mão 2 luvas, avental, né? Vai usar gorro, vai usar o face shield ou pelo menos um óculos para proteção ocular tua, né? Eu falo algumas coisinhas rápidas sobre a colocação do EPI, que eu acho interessante, porque vocês sabem o cuidado que a gente deveria ter, e vocês que estão indo de frente vão ser ou deveriam ser treinados em relação a isso. Mas, por exemplo, na hora de colocar o EPI, em relação, por exemplo, à ordem de colocação, eu coloco primeiro o gorro ou eu coloco primeiro a minha máscara? Repara só, se eu colocar primeiro o gorro e colocar a máscara depois por cima, o próprio cordão ali da máscara, ele pode começar a escorregar pelo teu gorro. Então, mais adequado, você coloca primeiro a tua máscara, aí depois você coloca o gorro, né? Um teste que o pessoal faz muito para saber se a vedação da N95 tá boa é você acoplar, né, bem ao tua face e puxar o ar. Porque se houver realmente um bom acoplamento, você vai ter provocado um vácuo dessa forma, né, numa tendência até de tentar retroceder um pouco a máscara. É uma forma de você testar. E os homens, pessoal, que usam barba, vão ter que passar um período sem barba, né? Porque a barba, ela atrapalha mesmo a vedação com a N95. Então, vai ter que ficar sem barba. Tudo bem? Com relação à intubação em si, o dispositivo, eu vou falar tudo aqui de sequência rápida, eu vou falar um pouco de parâmetro ventilatório, mas acho legal colocar essa imagem aqui, porque é obrigatório que no teu sistema de ventilação tenha um filtro, tá? Filtro viral, HME. O ideal é que você tenha também capnografia, né? São sistemas ideais realmente para você manter o paciente sob a ventilação mecânica. Só para deixar um detalhe, se vão ser treinados em relação também à própria intubação, acredito, no local de vocês, tem muita gente que tem feito a seguinte estratégia. Porque há um certo receio quando você intuba o paciente, pelo tubo, quando você intuba, o doente vai expirar. Às vezes o cara até tosse e tudo mais, e nessa expiração ele propaga mais vírus através do tubo. Tem gente, não vou dizer que isso é obrigatório não, mas tem gente que já tem intubado com todo esse dispositivo junto. Já intuba com filtro e tudo mais, né? Aí a pessoa fecha aqui, né? Intuba, aí não tem saída, né, da secreção do paciente, intuba. E aí, na realidade, para acoplar no ventilador, eles estão pinçando aqui o tubo, pinça o tubo, tira o bloqueio que você fez nessa região, acopla no ventilador e depois tira a pinça, né? Para ter um sistema um pouco mais fechado, minimizar a exposição com a expiração do paciente. Não vou dizer que é obrigatório que você faça assim, até porque se fizer assim, né, a intubação fica um pouco mais difícil, né? A intubação fica difícil porque você não vai ter mais o fio guia, então não é obrigado que você faça assim, mas é só uma forma de você tentar minimizar ainda mais essa exposição ao vírus. Agora, repara só, em relação à intubação,
se recomenda utilizar uma intubação, uma indução por sequência rápida. O que é isso? Repara só, geralmente quando a gente intuba um paciente, talvez você que já intubou alguém no aperto, insuficiência respiratória aguda, por exemplo, geralmente a gente ventila o paciente sob máscara, faz a pressão positiva para ventilar o paciente e tudo mais. Isso a gente não vai poder fazer no paciente que tem suspeita de Covid, porque quando você ventila sob máscara, você vai provocar maior movimentação aérea da via respiratória do paciente e você pode, com a tua pressão positiva, fazer mais propagação do vírus no ambiente que você está. Por isso que a intubação do paciente ela é feita sem a ventilação com máscara. E a indução do paciente, a sedação do paciente para intubar o paciente, em que você não faz a ventilação sob máscara, que você não ventila, a gente chama de indução por sequência rápida, em que você usa medicamentos com ação muito rápida para exatamente não ter que ficar ventilando o paciente durante muito tempo. Agora entenda, não é porque eu não fiquei ventilando o paciente durante muito tempo que vou deixar de fornecer O2, não. Eu escrevi aqui, o primeiro passo é pré-oxigenação. É só deixar a máscara do paciente com fluxo baixo de O2, sem ficar ventilando o paciente com pressão positiva. Evitar o AMBU. O AMBU é um sistema de bolsa válvula máscara, não ficar realmente apertando, provocando uma pressão positiva, como eu já falei aqui diversas vezes. Então, geralmente o pessoal mantém essa pré-oxigenação por uns 3 a 5 minutos, né? E aí você começa as drogas. Todas as drogas têm uma ação muito rápida, dá o nome indução por sequência rápida, né? Que você não ventila e usa drogas de ação muito rápida. Você primeiro usa um opioide, ok? Que vai fazer um bloqueio neurovegetativo, ou seja, durante a intubação você não vai ter tanta irritação de via aérea, você não vai ter tanta resposta autonômica que poderia provocar uma taquicardia, por exemplo, no teu paciente. O pessoal recomenda muito fazer o fentanil, né? Anestesista usa muito alfentanil, que age ainda mais rápido, mas a opção que a própria MIB coloca é a utilização do fentanil. A ampola de fentanil tem 50 microgramas por ml, né? Por isso eu coloquei 50 a 100 microgramas, é você fazer, né, de 1 a 2 ml, como eu escrevi ali em cima, né? E depois que você tem a ação desse opioide, o alfentanil age muito rapidamente, mas o fentanil vai demorar aí quase 5 minutos para fazer um efeito mais pleno, e você vai então começar alguma droga hipnótica, alguma droga realmente para apagar o paciente, uma droga sedativa. A MIB recomenda 3 minutos após o fentanil, porque eu falei, o fentanil demora 3 a 5 minutos para fazer realmente o efeito dele. Então, está colocado ali 3 minutos após o fentanil. Tem a opção de etomidato, tem a opção da ketamina. O etomidato é uma droga bastante cardioestável, então bastante interessante para utilizar. Coloquei aqui a dose que a própria MIB recomenda, 0,3 miligramas por quilo, né? A ampola de etomidato, ela tem, vou escrever aqui, ela tem 20 miligramas, né? Então, para um paciente assim, comum, né, mais ou menos assim de 70 quilos, você fazer 0,3 miligramas por quilo seria a mesma coisa que você fazer 21 miligramas, né? Então, muito próximo de uma ampola. Então, uma pessoa média, vamos dizer assim, daria uma ampola de etomidato. Tudo bem? E depois que você fez essa droga sedativa, você vai fazer um bloqueador neuromuscular, né? Exatamente para facilitar a tua intubação, né? Exatamente para evitar que o paciente realmente resista à tua intubação, para que ele não tussa, né? Para que seja realmente uma intubação mais tranquila nessa indução realmente por sequência rápida. E aí tem duas opções tradicionais de bloqueador neuromuscular que agem muito rapidamente: a succinilcolina, né? Muito tradicional, que a gente faz aqui 1 miligrama por quilo. Então é o seguinte, a ampola ela vem em pó, né? E a succinilcolina, ela tem, vou escrever aqui também, 100 miligramas, lá no frasco ali, de succinilcolina. O que o pessoal costuma fazer? Diluir com 10 ml. Se você diluir com 10 ml, você vai passar a ter uma solução de 10 miligramas por ml, concorda comigo? Tinha 100 miligramas, coloquei 10 ml para fazer a diluição, agora tem uma soluçãozinha ali de succinilcolina de 10 miligramas por ml. Né? Como tem que fazer 1 miligrama por quilo, basta você fazer então 1 ml dessa solução que você montou, né, da succinilcolina para cada 10 kg de peso
que o paciente tiver. Então, por exemplo, num paciente que tenha 70 quilos, paciente médio, que eu estou colocando de novo, você faria 7 ml dessa diluição que você fez, ok? Diluiu com 10 ml, você fazer 7 ml, significa você fazer 70 miligramas, que é o adequado, né? 1 miligrama por quilo de peso, né? Uma opção é você fazer o rocurônio. O rocurônio, nessa dose, né, de 1,2 miligramas por quilo, o rocurônio ele age muito rapidamente. Se você colocar uma dose muito baixa, de 0,9, menos que 0,9 miligramas por quilo, o rocurônio demora muito para agir. Quando você coloca numa dose dessa, ele age muito rápido, e dentro de 1 minuto, igual succinilcolina, ele age muito rápido. Eu coloquei aqui, geralmente, 1,5, uma ampola e meia, 2 ampolas, vai ser o suficiente para, de fato, um adulto médio, né, ser adequadamente bloqueado. Tá? Então isso é indução por sequência rápida. Você não ventila com pressão positiva e você usa drogas de ação muito rápida para entubar o paciente de um modo mais célere, de um modo mais rápido possível. Beleza? Seguindo um pouco, depois que você intuba o paciente, você tem parâmetros para setar do teu ventilador, né? Eu estou colocando aqui os parâmetros que o mundo tem recomendado, que a MIB, inclusive, recomendou no documento que eu citei, né? Um volume corrente um pouco mais baixo, como está escrito aqui, de 6 ml por quilo, né? Depois faz de 4 a 8 ml por quilo. O documento da MIB coloca 6 ml por quilo. Uma pressão de platô mais para baixo, tá? De menos 30, como eu coloquei aqui. Uma frequência respiratória deixando uma certa retenção de CO2 acontecer, não tem problema reter um pouquinho de CO2, né? O pessoal tem preferido até, nos casos realmente mais graves, deixar uma PIP realmente até um pouco mais alta. E eu coloquei aqui embaixo, se o dente mantiver aquela relação PF, né? Reação PO2 com FO2, que é dividir um pelo outro, menor que 150, né? Mostrando realmente uma troca gasosa terrível, há essa possibilidade de você pronar o doente por cerca de 16 horas. O documento da MIB coloca 16 horas, tem vários documentos internacionais que colocam de 12 a 16 horas para você pronar o paciente, né, que é dar um trabalho grande, mas é uma forma de você tentar otimizar um pouco essa troca gasosa, de você otimizar um pouco a ventilação desses pacientes. E falar um pouquinho sobre remédios que você pode ou não pode, o que está em estudo, o que poderia fazer. Repara o seguinte, é muito comum o pessoal acabar dando antibiótico pelo quadro respiratório que o paciente tem, né? Claro que é muito provável, o paciente chega com quadro respiratório hoje grave, você vai ter que pensar em Covid, você faz uma TC, vê aquele filtrado vidro fosco que virou clássico do Covid, você pensa em Covid, mas não tem como você não querer cobrir outras situações que poderiam fazer uma síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Então é comum que você cubra, né, infecção bacteriana, pneumonia. Então você começar um antibiótico, seja para pneumonia comunitária, né, ou um paciente já está no hospital, uma pneumonia hospitalar, o pessoal acaba começando, né? É comum que o pessoal faça isso, tá? Corticóide tem sido desencorajado, tá? Tem sido desencorajado, salvo em protocolos de sepsia e tudo mais, mas o corticóide, de modo geral, ele tem sido desencorajado. Fazer antitérmico você vai fazer, né? Tanto no paciente hospitalizado como no paciente domiciliar. Você faz paracetamol, você faz dipirona, quer dizer, você vai fazer aquilo que você está acostumado a fazer. Tem doente em casa, eu tomo muito dipirona, então beleza, toma em casa dipirona. Mas não, uso só paracetamol, então beleza, usa paracetamol, então usar o antitérmico. E olha que interessante em relação ao anti-inflamatório, não sei se chegou a ver isso, mas o pessoal contraindicou, especialmente, né, falaram muito do ibuprofeno, né, mas acabou até, nossa, saiu horrível a letra aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo melhorar isso aqui. Falou-se muito, não vai sair boa a letra porque a letra não é boa, né? Mas falou-se muito sobre ibuprofeno, né? Que estava tendo um desfecho pior e tudo mais. E aí o ibuprofeno, e aí se extrapolou um pouco para outros anti-inflamatórios, ele ficou um pouco jogado de lado, né? É uma recomendação para não se fazer. Mas há uns 2-3 dias, se eu não me engano agora, 18 de março, a OMS já tirou essa recomendação de não fazer ibuprofeno. Na verdade, ficou um pouco no limbo. Não há nenhuma comprovação absoluta de malefício do ibuprofeno. Alguns falaram que poderia ter uma resposta imunológica pior se utilizasse anti-inflamatório, uma dificuldade de ativação de linfócito B para a produção de anticorpos.
mas ao mesmo tempo tem trabalhos mostrando a ação boa contra a replicação viral de vários outros vírus com o uso de anti-inflamatórios. Então, aquela recomendação de não fazer o ibuprofeno, a OMS já descartou, né? Já descartou essa proibição, entre aspas, que tinha até poucos dias atrás. Outra coisa muito interessante para comentar é em relação ao antimalárico, que também há 2 dias atrás teve uma febre violenta no mundo todo, porque houve a liberação de um trabalho mostrando uma boa resposta com esses antimaláricos. Aí o Trump nos Estados Unidos liberou o uso de antimalárico para de fato estudos, né, e tudo mais. E aí houve uma febre do pessoal correndo para a farmácia, da farmácia de rua normal, para fazer o estoque próprio de antimalárico. E de novo, a gente como veículo de informação tem que deixar muito claro que fazer isso está errado. Em primeiro lugar, não existe ainda comprovação de que antimalárico dê certo. Tomara que dê. Tá todo mundo, aí é sem exceção, o mundo inteiro está torcendo para dar certo. Mas não há nenhuma evidência absoluta, concreta pelo menos, de que vai dar certo, né? E se der certo, entenda, não é para prevenção e não é para caso leve. Isso está sendo estudado, no Brasil estão fazendo isso. Eu li hoje, se eu não me engano, posso estar enganado, na Folha de São Paulo, a Prevent Senior, que está se falando muito, que é quase que um plano de saúde mais para a pessoa idosa, muito grande em São Paulo, né, que está sofrendo muito com essa coisa toda. A Prevent Senior, que tem hospitais próprios, tem feito, eu li na Folha pelo menos, tem feito trabalhos com cloroquina, hidroxicloroquina, acho que o Einstein também tem feito. Então assim, o pessoal tem feito, mas para pacientes graves. Então, pacientes com quadros leves, tentar fazer uso em casa, reter o medicamento, está errado, né? Já há um movimento no Brasil para se proibir isso, até porque, lembra que antimalárico se usa muito para doenças reumatológicas, inclusive, né? Para lúpus, né? Se usa para artrite reumatoide. O pessoal do médico curso teve recentemente aula de artrite reumatoide, que eu comentei isso em relação ao uso da hidroxicloroquina como uma droga modificadora de doença da artrite reumatoide. Então a população fazer isso, retirar da farmácia porque está estocando antimalárico sem nenhuma recomendação formal, e as pessoas que precisam do remédio estão ficando sem. Então não tem por que fazer isso. Pode ser que dê certo, a gente torce para dar certo, mas estão estudando para pacientes mais graves. Outro estudo que está muito, o pessoal tem feito muito, é a associação de lopinavir com ritonavir, que é um remédio que se usa muito para HIV, são inibidores de protease. São drogas que combatem vírus, então estão tentando fazer. Eu li também agora, 18 de março, um estudo que saiu na New England, que mostrou que houve sim uma diferençazinha, né, um desfecho um pouquinho melhor com o lopinavir e ritonavir, mas que não foi estatisticamente significativo. Então não tem conclusão para uso, né, de segurança do Kaletra, que é o nome comercial, né, do lopinavir com ritonavir. É tudo assim, em tamanho de estudo. O remdesivir, né, o pessoal usa muito para ebola. Então tem estudo de remdesivir também para o coronavírus, mas também não tem comprovação de benefício. O tocilizumab, ele consegue reduzir uma interleucina 6. Tá? É um remédio que também pode ser usado para artrite reumatoide. Né? É uma droga nova também, tem outros dessa classe. Né? E aí, essa tentativa de reduzir a interleucina 6 é uma tentativa de reduzir a agressão viral, o processo inflamatório viral. Tem vários trabalhos em curso no mundo inteiro, não sei se vários, mas existem trabalhos no mundo com essas drogas todas. Então, pessoal, o mundo está buscando isso. Tomara que dê certo. Né? O pessoal tem feito estudo com essas medicações todas que eu coloquei, essas 4. Tomara que dê certo. Em relação à vacina, não existe vacina. O que a gente tem lido aí, o que tem se falado em relação à vacina, é que deve demorar, né, de 12 meses a 18 meses, ou seja, 1 ano a 1 ano e meio, para se fabricar a vacina. Mas sim, vai chegar. Né? E tomara que até lá algumas dessas drogas de fato dê um pouco mais de resultado. Então era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Eu sei que muitos aqui assistiram o vídeo apenas para realmente aprender, reter conteúdo, ver um pouco mais do que está se falando, mas eu sei que muitos aqui viram esse vídeo porque
estão trabalhando ou vão trabalhar na linha de frente, né? Eu estimo aqui o maior sucesso no trabalho de vocês, de uma importância sem igual, inestimável para a sociedade. Vocês têm que ter realmente uma honra muito grande daquilo que vocês estão fazendo. Eu coloquei ali embaixo: orgulhem-se do que vocês vão fazer. Eu tenho recebido mensagens de alunos ou ex-alunos emocionantes que têm atendido pacientes, né, com quadros respiratórios, e assim, o carinho que eles têm recebido dos pacientes tem sido uma coisa que eles têm se emocionado muito, né? Força, doutor, a gente está com vocês. Então, vocês vão receber esse carinho da população, vão receber agora, vão receber depois e vão receber para sempre. Eu coloquei essa foto aqui pelo seguinte: essa foto é de um incêndio em Niterói, aqui perto da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Foi um incêndio da década de 60, posso estar errado, mas eu acho que foi perto ali de 1960, 1961. Eu coloquei essa foto aqui para encerrar o vídeo, porque eu tenho como grande referência de vida, eu já falei isso em outras oportunidades, alguns talvez já tenham ouvido isso, mas tenho como grande referência de vida o meu avô, que foi um grande cirurgião plástico, a quem certamente eu devo a minha escolha pela medicina. E meu avô me contava com enorme orgulho uma situação que ele viveu nessa época do incêndio. Foi um incêndio que, sim, foi um circo que pegou fogo em Niterói, um circo com mais de 500, acho que 1000 pessoas, acho que 500, eu não me lembro agora o número certo, mas sim, morte de 500 pessoas, agudamente. E foi na época assim um grande choque para a cidade do Rio, para a cidade de Niterói mais ainda. E meu avô me conta que quando ele ouviu notícia de que estava tendo isso, ele foi para um amigo dele que tinha um barco, ele morava no Rio, ele com o barco atravessou com ele ligou para alguns médicos, chamou alguns médicos amigos dele, e eles pegaram um barco de um outro amigo e atravessaram, quer dizer, não sei se, para quem não conhece o Rio de Janeiro, né, Niterói e Rio de Janeiro são cidades vizinhas, mas há uma baía, né, a Baía de Guanabara separando as duas cidades. Tem até a Ponte Rio-Niterói, que talvez seja um pouco mais famosa, né, e meu avô então pegou esse barco, foi com os amigos médicos de forma voluntária, e atenderam. Meu avô contava que era chocante, que atenderam muita gente, mas que foi legal porque ele ajudou a salvar aquelas pessoas, e esse era motivo de orgulho para ele. Ele me contava isso, gente, 40 anos depois do acontecido, e ele contava isso para mim com um sorriso no olho, e eu me lembro disso como se fosse hoje, a felicidade que ele tinha em me relatar isso. E eu tenho certeza que vocês vão passar por isso, vocês vão se orgulhar muito do que estão fazendo. Muita força para vocês, a população toda está com vocês. Enorme beijo, até a próxima.